Bom, falando nisso, eu vou contar uma história breve, né? Também a gente já tá aqui chegando no finalzinho quase do nosso podcast, mas tem pacientes que vêm para você com arritmias, né? Eu peguei já um caso de uma hipertrófica, um paciente meu, obstrutivo, veio pro consultório, a gente já dividiu esse caso aí, tomando amiodarona com uma hipertrófica. Eu falo, por que toma amiodarona, né? Porque eu tive arritmia, cara. E aí, que não é pra você dar amiodarona, é pra você abrir um red flag e falar, cara, por que eu tô dando amiodarona pra esse cara? Exatamente. Será que é uma FA? Porque, bom, FA com hipertrófica não precisa nem de Childs Vasquez, é uma das indicações clássicas de você anticoagular independentemente. Será que era uma TVNS? Putz, se tiver uma TVNS, muda totalmente o meu raciocínio, eu não vou dar amiodarona só. Então, Vini, como é que eu vou reduzir o risco de morte súbita nesse cara? Tá. Me conta desse pilar aí. Tá, beleza. Então, esse pilar, a gente sabe que a mortalidade dos pacientes com hipertrófica antes da era do CDI era de 6%, depois que chegou o CDI, menos de 1%. Lógico que esse paciente tem que ser acompanhado por especialista para a gente conseguir indicar o CDI de forma bem precisa. Então, a gente sabe, profilaxia secundária nem se discute. O paciente teve uma morte súbita abortada, ele vai ganhar o CDI. Agora, a grande questão é como eu vou indicar para profilaxia primária esses pacientes para CDI. Então, a gente tem, basicamente, duas grandes calculadoras aí para calcular esse risco de morte súbita. Lógico que a calculadora é um guia, não é algo que a gente vai ficar... É uma trilha, não um trilho? Exatamente. Gosto de falar isso. Exatamente, é uma trilha e não um trilho. Então, vai ajudar a gente no algoritmo de decisão, mas a gente não tem que ficar preso a isso também. Mas beleza, a gente tem o algoritmo da ESC, que foi feito em 2014, que é a HCM Risk. Esse score de risco, ele é um score de risco mais específico que o da American Heart, porém é menos sensível, tá? E ele, algumas observações, ele não leva em conta, por exemplo, fibrose na ressonância, aneurisma apical, disfunção ventricular, que são parâmetros descritos posteriormente ao desenvolvimento desse score, relacionados à morte súbita nesses pacientes. Mas ele leva a alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, a idade, né? A gente sabe que a partir dos 60 anos o risco de morte súbita desses pacientes é muito baixo. O cara já foi triado pela vida, né? Essa frase é clássica. Frases de impacto. Triado aqui. pela vida. O cara que chega aos 60 anos hipertrófico não morreu, dificilmente vai falecer disso, né? Idade abaixo dos 40 anos, o risco é onde está o maior risco, quando o paciente tem menos de 40 anos. Tem uma vida pela frente, né? E entre 40 e 60 é aquele meio termo, intermediário. Mas lembrar, guardem isso, acima de 60 anos, se o paciente não morreu pela hipertrófica por morte súbita até agora, dificilmente isso vai acontecer, tá? Então a idade é um parâmetro importante. Outra coisa é ataque cardíaco ventricular não sustentado, como você já disse. Se o paciente tem TVNS no Holter, também é um parâmetro que vai nos guiar aí em relação à indicação de CDI. Mas não é qualquer TVNS. O problema, um dos problemas está aqui. A diretriz da ESC, ela define a TVNS como mais do que 3 batimentos ventriculares acima de 120, com menos de 30 segundos. Isso é muito amplo. Muito amplo. Teve 4 batimentos. 4 batimentos, ele já pontua nesse aspecto. Depois a gente vai falar na diretriz da American Heart, é muito mais criterioso esse parâmetro aqui. Espessura acima de 30 do septo. História familiar também não é qualquer história familiar. A gente tem que ter aqui uma morte súbita antes dos 40 anos, de um ou mais parentes de primeiro grau, ou morte súbita em qualquer idade, né, de parente de primeiro grau com diagnóstico prévio de hipertrófica. Síncope. Não explicada, né? Não explicada e nos últimos 6 meses. E não é síncope pelo gradiente, o que às vezes dá uma dificuldade, né? A gente tem que excluir, logicamente, a vasovagal, que é a principal causa de síncope, né? E esses pacientes têm mais vasovagal do que a população em geral também. Diâmetro do ato esquerdo também entra. Obstrução da via de saída, então gradiente também entra, aqui nesses parâmetros da ESC. E o que vale a pena comentar desse score? Ele é muito bom para separar o cara de alto risco do resto.
Tem um estudo que foi feito depois, que é o Evidence HCM, que mostrou justamente isso. O cara de alto risco nesse score ele realmente morre mais. Agora, o baixo risco e o intermediário, que é entre o 4 e 6% é intermediário, abaixo de 4% é baixo risco e acima de 6% é alto risco, o baixo risco e o intermediário, ele não consegue discriminar muito bem. Por isso que, pela diretriz da ESC, ele recomenda, né, principalmente o CDI 2A para o de alto risco. 2B já é aquele risco intermediário e 3 para o de baixo risco. Legal. Tá? E da American Heart foi desenvolvido, né, na diretriz American Heart de 2020 e ele leva em conta muitos parâmetros semelhantes, porém tem alteração do quesito da história familiar. Então ele considera a morte abaixo de 50 anos em parente de primeiro grau ou vários parentes de segundo ou terceiro grau que morreram. Abriu mais, né? Abre mais. Síncope inexplicada é igual, hipertrofia massiva também é igual, mas ele acrescenta disfunção sistólica, fração abaixo de 50, aneurisma apical, realce tardio acima de 15% na ressonância. E a TVNS, ele coloca como mais de 3 episódios de TVNS, sendo esses maior do que 10 batimentos. Aí já... E com frequência acima de 200. Sobe bem o sarrafo, né? Sobe bem o sarrafo, tá? Mas lembrem que depois teve estudos que comparou um com o outro e o ARRA acaba sendo mais sensível de maneira geral e o da ESC mais específico. Acaba indicando mais. Tá? Então, o que a gente faz? A gente aplica os 2 scores na prática e individualiza baseado nos 2 scores. Ou espera até ano que vem e usa o da nossa diretriz, que deve ter alguma coisa ali, né? O da nossa diretriz ficou muito legal. Ficou um fluxograma bem interessante, também leva em consideração a idade para indicação, dividindo esses 3 estratos, né? Abaixo de 40, entre 40 e 60, acima de 60 anos, caindo as indicações abaixo de 60. Legal. Uma dúvida até, essa diretriz da ESC nova, eles mantiveram a calculadora de 2014 a princípio? Eles tiveram uma modificação. Eles colocam fatores que vão... eles deixam muito parecido, mas alguns fatores que vão... modificadores, assim? Modificadores de risco. Fugiu a palavra. Modificadores de risco. E desses modificadores, eles incluem o realce tardio. Não tem como não escapar exatamente. Nos dias de hoje, né? Porque isso é um dos principais fatores de risco, que é isso que vai gerar a TV. Então, aqueles que cairiam de baixo risco, tal, pela calculadora, eles colocam, aplicar os modificadores de risco, e aí pode reclassificar o paciente. E o corte, então, acima de 15%. 15%. Maravilha. Então, o caso que eu tenho aqui tem 13%, e teve uma TVNS que não fechava pela American Heart, então... Fechava pela ESC. Fecharia pela ESC, né? 3 batimentos 120, é fácil, né? Mas, de qualquer forma, aí, vamos tocando, né, pessoal? Então, aí a gente vai indicar o CDI como profilaxia primária, isso está muito bem indicado. A gente também pode ter a opção de a gente indicar um CDI, na verdade, não precisa nem ser um CDI endocavitário, a gente pode fazer um CDI subcutâneo, né, que não vai nem precisar fazer PACE, né, o que a gente chama de só um shock box. Só tá lá como seguro para garantir, né? Então, pacientes jovens, aí não precisa indicar um CDI normal, faz um subcutâneo, tem que ver se não vai ter um problema de oversensing, avalia, né, com o seu eletrofisiologista, seu implantador de marca-passo, se ele é um candidato a esse tipo de terapia. E ele é menos invasivo, né? Tá em alta hoje, só que o problema é que se o paciente correr o risco de precisar de marca-passo... Da função de pacing, né? Pace, né? Não tem, e também pode levar mais choque inapropriado, né? Por causa do oversense, né? Que aí, às vezes, tem um oversense de onda T, que tem uma T maior, e acaba tomando choque inapropriado. Então, não é para qualquer um. Tem que dar uma olhada muito bem em relação a isso, mas é uma opção, né? O risco de você evoluir com uma endocardite, alguma coisa assim, é menor, teoricamente.